temporada 2025 da MotoGP começou de maneira absolutamente desastrosa para a Aprilia. Em questão de horas, com menos de 3 horas de trabalho de pista, a Casa de Noale viu o elenco ser reduzido pela metade, já que 50% dos pilotos titulares dela estão fora de combate para o restante do teste da Malásia. Raul Fernandes e Jorge Martin sofreram quedas, tiveram fraturas, vão precisar de cirurgia e não voltam para a pista no restante do teste coletivo da MotoGP, na Malásia. O Jorge Martin levou 2 tombos, e aí, além de uma concussão, que vai mantê-lo em observação nessa noite no hospital, teve uma fratura na mão direita e fraturas, no plural, do pé esquerdo. O Raul Fernandes, por outro lado, sofreu uma queda, mas fraturou mão e pé esquerdos, e também vai precisar de cirurgia, retornando para a Espanha. No caso dele, ainda na quarta-feira, já que ele não teve que ficar hospitalizado, ele ia conseguir voltar mais cedo para casa para poder dar início a esse processo de recuperação. É um revés importante, porque a gente está falando de uma equipe que tinha 4 pilotos e agora, com pouquíssimas horas, né, com pouquíssimo trabalho feito, perde metade do elenco. Para o restante da bateria de testes, a Aprilia escalou Lorenzo Savadori, que é o piloto de testes dele, para assumir, né, o lugar do Jorge Martin e dar uma reforçada ali nesse elenco para conseguir continuar com o desenvolvimento da RSGP. Mas vai uma diferença considerável aí entre o Jorge Martin e o Lorenzo Savadori. No caso do Raul Fernandes, aconteceu basicamente a mesma coisa que já tinha acontecido no ano passado, porque em 2024 ele também sofreu uma queda no primeiro dia na Malásia e aí acabou perdendo a bateria toda por causa de lesão. Ele conseguiu completar 24 voltas, então rodou super pouco com essa moto. No caso do Martin, foi ainda pior, porque ele fez só 13 voltas e teve 2 quedas, uma na curva 1 e aí a pior, a última delas, na curva 2. O diretor executivo da Aprilia, o Massimo Rivola, ele deu uma entrevista e aí ele apontou que não teve uma falha mecânica, não teve um erro do piloto, e ele deixou meio que no ar que pode ter sido uma questão do pneu. Ele explicou que o Martin teve os 2 tombos com o mesmo calçado, que era um pneu assimétrico, e que uma queda foi numa curva para a esquerda, outra numa curva para a direita. Então, que nenhum dos dois lados funcionou. Ele disse que deixava para os repórteres irem lá apurar o que tinha acontecido. No campo da Trackhouse, eles também disseram que não tinha nada de anormal acontecendo, então também não souberam muito bem explicar o que aconteceu. Mas não tinha sido uma questão com a pilotagem do Raul. Independente da causa, né? Acho que isso é o menos importante neste momento. O fato é que o trabalho da Aprilia fica bastante prejudicado. Raul Fernandes, como a gente tinha falado antes, era o único dos pilotos do quarteto da Aprilia que já tinha alguma experiência com a RSGP. Então, esse teste de pré-temporada era também um momento para ele poder se destacar, né? Para ele poder mostrar algum tipo de serviço diferente, para ele poder mostrar alguma habilidade diferente, para ele poder, sei lá, fazer brilhar os olhinhos da Aprilia. E ele perde essa chance, né? Ele não vai estar lá para poder mostrar para todo mundo que, olha só, a minha experiência, como está contando aqui. O Martin, por outro lado, era o foco dos holofotes. Acho que todo mundo na Aprilia estava querendo saber o que ele estava achando da moto, qual era a visão dele sobre o novo protótipo. E eles não vão saber. Eles literalmente não vão saber. Porque tem uma coisa não é legal, mas é também. O Máximo Rivola contou que se o Jorge Martin não puder participar do teste da Tailândia, e ainda não está certo que ele vai participar, nem que ele não vai participar, mas se ele não puder estar na pista no segundo teste da pré-temporada, o Martin pode guiar a RSGP de 2025 pela primeira vez no primeiro treino livre da MotoGP para o Grande Prêmio da Tailândia, que é a primeira prova da temporada. Ou seja, ele vai começar o ano no escuro com a moto. Se ele não for para a bateria da Tailândia, ele vai começar o ano com uma moto que ele nunca guiou. É um prejuízo e tanto. É meio que o que aconteceu com o Morbidelli no ano passado, né? Com a vantagem de que ele teve gloriosas 13 voltas a mais para poder se acostumar. Porque no ano passado, o Morbidelli se machucou num teste privado. Ele caiu antes da pré-temporada, teve uma concussão forte e aí não pôde participar de nenhuma das 2 baterias. Ele estava trocando a Yamaha pela Ducati, então não teve a chance de conhecer a Ducati antes de efetivamente começar a temporada. No caso do Martin, ele fez no ano passado o teste de Barcelona e aí estava começando dessa vez, né, 13 voltas.
Começou, ele tinha entrado na pista logo cedo, logo depois que a pista foi liberada, às 10 horas da manhã na Tailândia, na Malásia, mas as quedas, né, vieram muito cedo também. Então conseguiu rodar super pouco, não conseguiu ganhar experiência. Ainda estava rodando com a moto do ano passado, o que também é muito normal, né? Porque a moto do ano passado é uma moto que estava pronta, ela já tinha chegado ao limite dela. Então você usa a moto que estava pronta para você entender o que ela tinha ali, o que estava bom nela, e aí você pega a moto nova para ver o que ela tá melhor e o que falta nela, o que precisa avançar para chegar no nível da outra. É para fazer um trabalho comparativo mesmo. Todas as equipes fazem isso. O Mark Marques, por exemplo, fez o melhor tempo dele hoje usando a moto de 2024. Então, é um trabalho normal. Você tem que entender onde você estava para poder ver aonde você está tentando chegar. E era isso que ele estava fazendo. Então, se não conseguir voltar, é um prejuízo ainda maior. Imagina você ir para a temporada sem efetivamente conhecer a moto que você vai guiar. E outra, né? Perguntaram para a Aprilia aqui, como é que fica agora? Qual é o impacto disso no campeonato? E aí eles falaram, a gente não estava pensando em campeonato antes e a gente não está pensando em campeonato agora. O primeiro objetivo era que ele conhecesse a moto, que ele conhecesse a equipe. E nada disso vai acontecer. Ele fez 13 voltas. Ele mal teve tempo para trabalhar com o novo chefe de equipe, com os novos mecânicos, para entender a dinâmica de funcionamento da equipe, para se entrosar mesmo com as pessoas da equipe, né? Ele trabalhou durante muito tempo com a Pramac, com pessoas com as quais ele já estava habituado. Então agora ele tem que pegar a mão com uma nova equipe, com novas pessoas. E não teve tempo de fazer isso. Não deu, simplesmente não deu. É uma situação um tanto quanto mais complicada. E aí, para a Aprilia também fica muito difícil, porque o peso maior vai para as costas do Marco Bezzecchi. A responsabilidade do Ayogura também vai ficar significativa, porque ele é o único que está carregando ali a bandeira na Trackhouse, mas ele é um piloto novato, então não dá necessariamente para você esperar que o piloto novato seja o cara encarregado do desenvolvimento da moto. Mas o Marco Bezzecchi já tem experiência de MotoGP. Então, de certa forma, né, parabéns, você ganhou um presente, tá aí, desenvolva a moto e faça um bom trabalho com isso. Vai ficar complicado para ele, né? Até porque o volume de trabalho vai ser muito grande para ficar nas costas de um único piloto. Tudo bem, chamaram o Salvador. Tá bom, mas então deveriam ser 4 e vão ser 3 pilotos para fazer o trabalho. Continua sendo gente a menos para fazer esse desenvolvimento. Então vai ser complicado. O dirigente da Aprilia destacou que ficou muito satisfeito com o trabalho do Bezzecchi nesse primeiro dia, que ele tem um feeling bom da moto, né? Que a sensação dele é boa, que eles gostaram de ver o método de trabalho dele, mas reconheceu também que tem muito peso em cima dele agora e que tem muito peso em cima do Ogura e que o trabalho que o Bezzecchi fizer agora vai ter que servir para o Martin também. Então a situação não ficou nada boa. Em termos de tempo, eles não importam muito nesse momento da temporada. Da pré-temporada, né? Porque cada um tá fazendo uma coisa, eles ainda estão trabalhando, por exemplo, na Ducati. O Mark e o Pecco, eles trabalharam os dois no motor, eles destacaram que a prioridade mesmo é focar no motor, e eles destacaram que isso é igual para todas as equipes, não é só para a Ducati, porque o motor é homologado na primeira etapa. E não pode mexer depois, com exceção de Honda e Yamaha por conta das concessões. Mas, homologado na primeira etapa, não pode mexer depois. E esse ano, como vai mudar o regulamento em 2027, ainda entra em vigor o congelamento. Então, o motor que for homologado agora no começo de 2025, ele vai ficar até o final de 2026. Então, você precisa acertar. Não tem outra alternativa. Então, você tem que focar bem no motor para ter ele bem certinho para a primeira corrida. Só que eles fizeram como? Cada um foi por um caminho diferente para depois eles tentarem se encontrar no mesmo ponto. Então eles apontaram que eles sentiram as mesmas coisas, que eles têm os mesmos comentários, ficaram felizes com a entrega de potência, por exemplo, mas entenderam que ainda precisa melhorar em alguns aspectos. Então, assim, tem muita gente trabalhando em muita coisa diferente. O próprio Fábio Quartararo, o Alex Rins destacou que ele quis trabalhar no chassi, eu não entendi por quê. Mas, e o próprio Quartararo também, apesar dele ter liderado, ele disse que não queria estar muito, que não queria mostrar muito otimismo, porque ele também já tinha mais dias de testes do que os outros, né? A Yamaha pode participar, assim como a Honda, do shakedown, então ele já tinha feito outros 2 dias de treino em relação a outras fábricas, então é normal que ele já tenha um pouco de entendimento melhor sobre essa moto, já está mais acostumado a pilotar do que os outros nesse ano. Então, tirou proveito disso para liderar.
não é muito significativo, mas Marco Bezek terminou o dia em 18º, a 1,6 do Fábio Quartararo, que foi o líder, enquanto a Ogura ficou em 16º, a 1,2. Tem muito chão pela frente, ainda faltam 2 dias desse teste da Malásia, depois tem mais 2 no teste da Tailândia. Para a Brilha, ficou complicado. Ficou complicado acertar essa moto tão desfalcada, tendo perdido o piloto que era o principal dela, porque né, acho que não tem ninguém esperando que outro piloto assuma essa função de líder, de piloto número 1 da Aprilia, do que o Jorge Martin. Não só porque ele tem o número 1 na moto, se não tivesse também, não ia ser por isso, mas porque ele é o campeão do mundo, porque ele foi vice-campeão em 2023, porque ele foi o campeão em 2024, porque ele vive um momento de alta, porque acho que já mostrou para todo mundo o que ele é capaz de fazer. Então a expectativa estava em cima do Jorge Martin, mas durou só 13 voltas nessa quarta-feira. Ficou difícil, mas a Aprilia vai ter que se virar com o que tem por aí. E agora chegou a hora do Marco Bezek brilhar sozinho e mostrar que também ele pode carregar o piano nas costas e de repente fazer render e conseguir fechar aí uma moto que seja boa para ele encarar a temporada de uma maneira constante e quem sabe brilhando como todo mundo espera que ela possa efetivamente brilhar, né? Acho que a Aprilia decepcionou um pouquinho no ano passado por conta da irregularidade, então era um ano para tentar fazer mais e aí começou completamente com o pé esquerdo. Veremos no que vai dar. Mas que o saldo do primeiro dia foi terrível? Ah, foi. Me conta aí, vocês acham que dá para salvar alguma coisa depois de perder metade do elenco em poucas horas? Ou a Aprilia vai passar o ano inteiro pagando pecado por conta desse revés? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!